Prontinho, está começando. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que está a plataforma, tá? Então, nesse segundo semestre, nós vamos falar de poligástricos, né? Que são bovinos de corte e bovino de leite. E os herbívoros, de uma forma geral, principalmente os equinos, tá? Então, isso aqui, nessas aulas que vamos ter no segundo semestre, então nós vamos ter esses bichos aí, tá? Eu já coloquei aqui na plataforma, para quem quiser olhar, né? Ué, o que aconteceu? O que aconteceu aqui, bom Cristo Redentor? Ué, caiu. Ah, deve ter caído, tá? Bom, então quem quiser acessar a plataforma, eu já coloquei a aula passada que nós tivemos, tá? E a apostila que nós vamos ver hoje. Então, nesse segundo semestre, nós vamos tratar apenas de gado de corte, gado de leite e equinos, tá? Vocês já tiveram aula de bovino de leite com o Marcelo? Ou estão tendo? Acho que estão tendo, né? Eu não sei se ele aprofunda um pouco nessa aula, nessa área de nutrição, mas depois a gente vai vendo, tá? Mário Sérgio entrou, tá? Então, eu vou começar a apresentação. Compartilhar, né? E como o presencial aqui deu um problema, porque não está conseguindo acessar, né? Mas eu vou tirar isso daqui, um pouquinho de banda. E nós vamos, então, cuidar disso daqui, ó. Eu vou deixar tudo aqui, né? E como eu disse para vocês, tá bom assim? Então, vocês estão enxergando bem? Então, né? Tão quieta porque tá bom, né? Tá bom, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ficar de banda, não tenho de colocar eu de banda aqui. Fazendo. Vou ficar aqui de ladinho. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, né? Vou só jogar um pouquinho para cá. Bom, é o seguinte, essa apostilinha aqui, ó, formulação, tá? Para... Às vezes eu tenho que olhar de banda aqui, porque... Opa, desligou. Deixa eu ligar aqui. Ô Zé, Oi, a câmera desligou. voltou? Não, não. Agora sim. Eu estou nítido aí ou eu estou meio desfocado? Deixa eu ver. Tá bom, né? Pra mim tá bom, Zé. Então tá bom. Então eu vou continuar aqui nossa aulinha. Formulação de ração para bovinos de corte, tá? Eu não sei se vocês se lembram lá no primeiro ano,
quando você cria os animais a pasto, o ganho de peso deles é em torno de meio quilo por dia, numa pastagem de boa qualidade. Só que nós estamos passando de um período em que vocês devem estar observando por aí, que não tem um capim verdinho, né? Então, falta muito alimento nessa época, que vai de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nesses 6 meses, praticamente não há alimento. Ainda mais nesse ano que giou, as pastagens simplesmente sumiram, né? Tá? Então, a gente tem que, principalmente quem está criando gado de corte ou gado de leite, o gado de leite não, o pessoal já está acostumado, faz silagem e tal. Só que o gado de corte, nessa época, se você não tiver uma reserva de alimento, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente ele para o crescimento e muitas vezes ele perde peso. Então, aquele ganho de peso que ele teve no período das águas, ele acaba perdendo no período da seca. Então, muitas vezes nós temos que adotar um sistema de alimentação para suprir esse déficit de volumoso que nós temos na seca. Então, muita gente usa o recurso de cana-de-açúcar, faz silagem, faz capineira, etc. Mas vocês notaram também que as capineiras esse ano, inclusive cana-de-açúcar, né? Acabou queimando com geada e acabou perdendo muito alimento, né? Então, eu vou passar para vocês alguns recursos que você pode ter, que é o confinamento. Então, você pode, no período das águas, então os animais ficam em regime de pasto e eles podem ganhar em seu meio quilo por dia. E depois você pode confinar esses animais. O que é confinar? Colocá-los num curral e fornecer no coxo o alimento que ele precisa. Então, é uma forma de você evitar essa perda de peso durante a seca. Porque muitas vezes o animal perde peso mesmo. Então, o que você ganhou nas águas, você até ele recuperar de novo. Então, aquele gráfico que nós mostramos para vocês, né? Então, ele ganha peso no período das águas, depois do período da seca, ele se mantém ou perde um pouco de peso, depois nas águas seguintes ele sobe de novo, né? Então, o que a gente quer evitar com isso? Com o confinamento, então, ele ganha peso na pastagem e depois ele ganha peso no confinamento. Então, você ganha pelo menos 6 meses no abate desses animais, né? E pode chegar até 1 ano, né? Porque aí você tira ele do confinamento, põe na pastagem, depois você acaba ele, né? Então, com isso, você ganha 1 ano no abate desses animais. Então, ao invés de ele gastar aí 4 anos para ser abatido, você traz para 2 anos e meio, 3, né? Tá? Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer uma formulação de ração para esses bichos aí justamente só no coxo? Aqui eu vou dar um exemplo de confinamento, tá? Porque, a grosso modo, nós já vimos lá em pastagem o animal consumindo aí em torno de 2% do seu peso vivo em matéria seca, ele acaba ganhando aí seus meio quilo por dia, né? Isso vocês se lembram, né? Ou não? Espero que sim, né? Tá? Então, a ração balanceada é aquela ração que fornece os nutrientes em proporções e quantidades suficientes para nutrir o animal durante 24 horas, tá? Então, você calcula o quanto que ele tem que ganhar, ele tem que consumir naquelas 24 horas. Então, vocês vão notar o seguinte, no exemplo que eu vou dar, esse animal, esse boi ou essa novilha, enfim, que vocês vão confinar, ele vai ganhar pelo menos 1 quilo por dia.
Então, se ele está com 300 quilos hoje, daqui 30 dias ele vai estar com 330. Então, muda a exigência nutricional dele, certo? Então, eu vou colocar aqui em valores médios, porque o correto é você, a cada mês que passa, você corrigir essa ração, porque o animal vai crescendo e, logicamente, a exigência nutricional dele aumenta também, tá? Então, qual que é o primeiro passo que a gente adota na formulação de ração? É determinar a quantidade de matéria seca que o animal deverá ingerir, tá certo? Então, a primeira coisa, eu vou determinar a quantidade de matéria seca. Isso tem tabelas. Ou você pode usar porcentagem, 2%, 3%. Mas isso existe tabela que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Tá? Então, dependendo do peso e da raça do animal, você tem um consumo mínimo aí de matéria seca, né? Tá? O segundo passo é calcular as exigências nutricionais do animal. É lógico, se você tem o quanto de matéria seca que ele precisa, você tem que calcular, então, as exigências nutricionais do animal nessa quantidade de matéria seca que ele vai ingerir, tá? E o terceiro passo é determinar as quantidades de nutrientes que devem ser fornecidos ao animal dentro da matéria seca calculada, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Formular ração para bovinos em confinamento com peso inicial de 300 quilos. E lembra que eu falei para vocês que 300 quilos equivale a um animal de 10 arrobas, mas peraí, uma arroba não tem 15 quilos? Então, 10 arrobas seria 150, mas como é bovino, e ele perde 50% do seu peso no abate, então a gente diz que a arroba de boi tem 30 quilos. Então, um bovino lá de 300 quilos, na realidade, ele tem 10 arrobas, né? E a gente pode jogar isso aí para a meta, por exemplo. Eu deixei aqui a duração do confinamento porque ele pode durar aí 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende muito da disponibilidade do alimento que você tem, tá? Então, essa tabela aqui eu tirei daquelas que nós vimos na aula passada, né? Então, ó, o peso corporal dele aqui é 300 quilos, correto? Então, a gente pode estimar, e eu quero que ele ganhe 1 quilo por dia, mas eu poderia colocar aqui 1,2 kg, 1,5 kg, tá? Lógico que tudo isso aí tem um limite, né? Então, eu coloquei 1 quilo aqui, mas você poderia colocar 1,5 kg. Então, por exemplo, para ter um ganho, para ter um ganho, para ter um ganho de peso de 1 quilo, o consumo de matéria seca teria que ser 6,96 quilos. Agora, se você quer que ele ganhe 1,5 kg, isso aqui já muda para 7,86. E lembra que eu falei para vocês, ó, o animal não vai ficar com 300 quilos o tempo todo. Se eu colocar 1 quilo de ganho de peso por dia, daqui 30 dias ele vai estar com 330 quilos, né? Então, ó, as exigências já mudam, tá vendo aqui, ó? Então, de 6,96, por exemplo, quando ele chegar a 350 quilos, ou depois de 50 dias, ele vai precisar de 7,65. Depois ele vai precisar de 8,36 e assim vai. Então, na realidade, você tem que ir corrigindo essa ração mês a mês, né? Tá? Então, aí você calcula a exigência dele para 330 quilos, 360 e assim sucessivamente, né? Tá?
Aqui os alimentos a serem utilizados, tá? Então, eu coloquei aqui caroço de algodão, que o pessoal está usando bastante, e aqui tem bastante disponibilidade, né? A silagem de milho, que é um alimento também muito utilizado. O milho, eu não estou colocando o feno aqui, porque o feno é um alimento mais caro, né? Então, ele é muito utilizado em gado de leite, que nós vamos ver para frente, né? Tá? O milho moído, né? O fubá, que tem 9% de proteína bruta, e o farelo de soja, que tem 49% de proteína bruta. Lembrando sempre que esse farelo de soja, o teor de proteína bruta dele varia muito, depende muito do tipo de extração de óleo que é feito, né? Então, aqui eu coloco aí em torno de 49%, mas podia ser 44%. Lembra que em suíno, acho que nós trabalhamos com 44%, não me lembro, tá? Então, eu tenho os alimentos a serem utilizados na formulação da ração. É lógico, isso aqui vai depender muito da propriedade. Pode ser que você tenha um capão lá de cana-de-açúcar, então você pode colocar aqui, ó, em vez de caroço de algodão, cana-de-açúcar, certo? Aí você pode colocar cana-de-açúcar mazureia, tomar muito cuidado, né? E, enfim, depende muito do alimento que tem na propriedade. E eu tenho que saber a composição dos alimentos, é lógico, né? Tá? Isso aqui existem tabelas também. Por exemplo, a silagem do milho, o teor de matéria seca médio em torno de 31%, ou seja, ele tem 30% de água e 70% aliás, 30% de matéria seca, tá? E o resto, 69% é água. NDT, 64%. Proteína bruta, 7%. Então, normalmente, a silagem de milho tem um teor de proteína bruta um pouco menor, a não ser que você coloque alguma coisa na confecção da silagem para tentar aumentar esse teor de proteína bruta aqui. O farelo de soja, ele tem 79 de NDT e 49 de proteína. O milho, 87 de NDT. Então, vocês estão vendo que o milho, em termos de... O milho e o caroço de algodão, em termos de nutrientes digestíveis totais, eles são os melhores, né? Inclusive, o caroço de algodão é muito utilizado justamente por causa disso aqui, ó. Ele tem um alto teor de NDT e um alto teor de proteína bruta também, tá certo? Agora, além do consumo de matéria seca, que aqui deu 6,96, eu tenho que determinar também quanto que ele tem que ingerir de NDT e de proteína bruta. Então, ele tem que ingerir pelo menos 5 quilos de NDT por dia e 801 gramas de proteína bruta. Então, se eu sei, aqui no caso eu estou falando de macho não castrado, mas pode ser macho castrado, enfim, tá? Então, se eu tenho a exigência nutricional do animal em NDT e proteína bruta e tenho a composição dos alimentos em NDT e proteína, então nós vamos começar a formulação, tá? Então, ó, o primeiro alimento é volumoso. O que é volumoso aqui? Silagem de milho. Os dois seguintes são concentrados e o último representa o alimento a ser adicionado na ração. Isso aqui é a gente que determina, tá? Então, eu vou colocar 15%. A gente determina isso aqui. Podia ser 10%. Não, eu tenho só 10% do consumo de matéria seca de caroço de algodão. Eu posso ter 20%, enfim. Você é que determina isso daqui, tá? Então, ó, o primeiro... Então, eu já determino. Eu falei, não, eu vou dar
15% do consumo de matéria seca em caroço de algodão para cada animal. Então, eu vou comprar a quantidade de caroço de algodão que dê para alimentar esses animais. Então, 15% aqui, ó, o teor de matéria seca que ele precisa não é 6,96, está aqui, ó. Então, 15% de 6,96 é igual a 1 quilo. Então, para cada boi que eu estou confinando lá, eu vou comprar 1 quilo de caroço de algodão por dia, tá? Então, se eu tenho 100 bois, eu tenho que dar 100 quilos por dia. Se eu tenho 200 bois, 200 quilos, e assim sucessivamente, tá? Então, nesse caso, vamos reservar 50% da matéria seca para a silagem. Então, eu vou reservar. Bom, esse bovino aqui, ele vai, pelo menos 50% da matéria seca vai ser de silagem. Então, ó, o consumo não teria que ser 6,96, 50% dá mais ou menos 3,5 quilos, tá? De matéria seca, tá? Então, isso aqui eu já determinei, não é? Eu vou dar 1 quilo de caroço de algodão. Isso aqui, ó, matéria seca. 3,5 quilos de silagem de milho e dá um total de 4,5. Mas quanto que ele precisa? Quanto que ele precisa? Ele precisa de 6,96. Então, tem um déficit aqui de matéria seca de 2,46. O caroço de algodão vai me dar 0,91 quilos de NDT. Como é que eu achei esse 0,91 aqui? O caroço de algodão não tem 91 de NDT? Como eu estou dando 1 quilo, então eu estou dando 0, em 100 tem 91. Em 1 vai ter 0,91, tá? A silagem de milho, mesma coisa. Ó. Em 100 de silagem de milho tem 64. Como eu estou dando 3,5, então se eu multiplicar 64 por 3,5, cadê a minha calculadeira aqui? Está aqui. Então, se eu multiplicar... Esse meu coisa está doido aqui. Bom, se eu multiplicar 3,5, não é? 3,5 vezes... O milho tem 87 vezes 87 dividido por 100, que vai dar esse valor aqui, 2,24, tá? Então, a 87... Então, o total fornecido aqui, ó, é de 3,15. Eu somei os dois aqui, deu 3,15. Então, eu estou com déficit de 2,46 de matéria seca, 1,85 de NDT e 0,252, porque aqui eu fiz o mesmo raciocínio, né? O caroço de algodão não tem 23% de proteína, então 1% de 23 é 0,23. A silagem de milho não deu... Então, a conta é essa daqui, tá? Então, eu estou com déficit de 2,46 de matéria seca, 1,85 de NDT e 2,52. Então, como é que eu vou calcular, então, as quantidades porque o que está faltando aqui para me dar? Farelo de soja e milho, não é? Porque eu já dei a quantidade de silagem de milho, dei de caroço de algodão. Então, quais as quantidades de milho e farelo de soja que eu vou ter que dar para esse bicho aí para atender as exigências nutricionais? Então, vamos lá.
Vamos chamar o milho de X, tá? Então, o milho é X, tá? E o farelo de soja, nós vamos chamar ele de Y, tá? Então, ó, o milho tem 9% de proteína bruta, que é 9%, se a gente jogar isso aí como decimal, então ele tem 0,09, tá certo? De proteína bruta e 87 de NDT, que dá 0,87. Então, ele tem isso daqui, ó, tá? Ele tem 0,09 de proteína e 0,87 de NDT. Enquanto que o farelo de soja tem 0,49 de proteína bruta e... Deixa eu ver se eu desço um pouquinho esse troço aqui. Está apagando ali, né? Tá, então, baixei um pouquinho. Tá. Então, é o seguinte, aqui, ó. Então, ele tem 0,79 de NDT, 0,49 de proteína bruta. O milho tem 0,87 de NDT e 0,09 de proteína bruta. Tá? Então, eu vou montar uma equação da seguinte forma, ó. 0,87x. O que é o 0,87? É isso aqui daqui, ó. Tá? X não é o milho, mais 0,79y. O 0,79 não é aqui do farelo de soja. Então, 0,87 mais 0,79 tem que ser igual ao quê? Ao déficit de energia. E vou colocar por baixo também 0,09, não é a proteína bruta do milho, X, mais 0,49Y, não é a proteína bruta do soja, tem que ser igual a 0,252, que é o déficit de proteína bruta. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui, como é que a gente resolve ela? Eu vou pegar um valor que, se a gente dividir ele, por exemplo, se eu dividir 0,87 dividido por 0,89, nós temos 9,67. Então, eu vou multiplicar tudo por 9,67. Então, se eu multiplicar esse 0,87 aqui, ó, tá vendo? Eu vou multiplicar tudo por 9,67. Então, olha aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0,87 vezes... como é que é mesmo? 0,87, eu multiplico toda a linha, essa linha de cima fica igual, tá certo? Agora, a de baixo, eu vou multiplicar tudo por 9, olha lá, ó. Então, ó, 0,09 vezes 0,09 vezes o quê? O 9,67 vezes 9,67, que vai dar 0,87. Está vendo aqui, ó? Estão vendo? Estão vendo aí? Vou ficar aqui para ficar nítido. Pá. Então, e multiplico o 0,49 também pela mesma coisa, ó. Então, olha lá. E, olha lá, 0,09 vezes 9,87, 0,49 vezes 9,87. Então, e o 2,0252, então, estou multiplicando tudo pelo mesmo número, ou seja, quando eu multiplico todos os números por um número comum, você não modifica a estrutura da equação. Só que, para mim, facilita porque eu vou simplesmente anular um x aqui, ó. Não estou anulando x aqui? Ó, eu não multipliquei tudo por menos 9,67, então aqui 0,87 menos 0,87, então zero, né? E então ficou uma equação com apenas uma incógnita, que é o y. Então eu tenho aqui 0,79 menos 4,74 vai dar
3,95y, que é igual a 0,59. Então, aqui, ó, o y vai ser 0,59 dividido por 3,95, que é a quantidade de matéria seca de farelo de soja que eu vou dar. Tá certo? Então, eu já calculei as quantidades de caroço de algodão, de silagem de milho, agora eu calculei a quantidade de matéria seca de farelo de soja que eu vou dar para esse bicho aí. Tá certo? Agora eu vou fazer... Como é que eu acho? Aqui eu isolei o X, ou seja, eu tirei o milho da jogada, né? Agora aqui eu vou tirar o Y, que é o farelo de soja da jogada, para determinar a quantidade de milho. Então, eu dividi 0,79 por 0,49, certo? 0,79 dividido por 0,49, então deu isso aqui, ó, menos 1,612. Então, eu fiz o mesmo raciocínio que eu fiz aqui em cima. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu vou isolar 0,79 menos 0,79 igual a zero, né? Então, eu vou ficar com 0,725x é igual a 1,44. Portanto, eu vou colocar 1,99 quilos de matéria seca de milho. Com isso, eu vou suprir os déficits de proteína e de energia, tá? Então, como é que... Então, ou você pode usar esse sistema aqui, tá? Você calcula o delta. O que é o delta? Vocês devem ter visto isso aqui em matemática. Ó. Como é que você acha o delta? Você pega, por exemplo, o NDT, proteína bruta. Então, o 0,87, isso aqui é milho, isso aqui é farelo de soja. Então, você multiplica 0,87 vezes 0,49 e você tem 0,87. Então, ó, 0,87 vezes 0,49, tá? A outra conta você faz inverso, ó, 0,09 vezes 0,79, que vai dar isso daqui. Então, 0,87 vezes 0,49 dá 0,426. 0,09 vezes 0,79. Aí você subtrai sempre o maior do menor. Então, menos 426 menos 0,071. Então, eu calculo o delta. O que esse delta é? É o valor médio, né? Tá? Então, estou sempre substituindo o maior menos o menor valor. Então, aqui, ó, eu já calculei o delta, não calculei? Então, aqui eu vou fazer, ó. Então, o 1,85, que é o déficit de NDT, certo? E 0,252 é o déficit de proteína. Então, aqui eu estou fazendo apenas pro farelo de soja, tá? Então, olha aqui, ó, 0,252 vezes 0, tá. Então, esse valor aqui, esse menos esse, dividido pelo delta, vai dar o mesmo valor que nós achamos aqui, tá vendo aqui, ó? Então, você pode fazer dessa forma que está aqui, ou essa outra forma aqui, que vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, ó. 0,15 aqui, não deu 0,15 aqui? Aqui não deu 1,99? Então, vocês vão ver que o valor é igualzinho. Então, vocês podem optar ou fazer o delta aqui, né? Ou fazer isso daqui. Aí, vocês aqui que vão determinar o que é melhor para fazer, tá? De novo, vou ligar. Então, como é que vai ficar a composição final da minha ração, então? O caroço de algodão eu já tinha calculado lá, não tinha? Aqui, ó. 1
silagem de milho, 3,5. Eu calculei 15 de farelo de soja e 1,99 de milho. Então, vamos colocar tudo aqui, ó. Então, ó, caroço de algodão 1, silagem de milho 3,5, farelo de soja 0,15, milho 1,99, deu um total de 6,6. Então, ó, aqui houve um pequeno déficit de matéria seca, tá? É lógico que aqui a gente poderia mexer um pouquinho aqui, talvez a gente conseguisse, mas está mais ou menos dentro, né? Então vamos, por que que deu dentro? Porque quando com essa quantidade aqui, ó, nós conseguimos suprir o déficit não, a exigência nutricional do animal em NDT e proteína bruta. Então, ó, o caroço de algodão está me dando 0,91, a silagem de milho 2,24, o farelo de soja 0,118 e o milho 1,73, que dá exatamente a quantidade de NDT que eu preciso, né? Aqui, ó. Cadê? NDT, 5 aqui, tá vendo? Então, ele precisa ingerir 5 quilos de NDT por dia, que foi o que nós achamos aqui. É lógico, né, que se eu fiz os cálculos, isso aqui teria que bater, né? Tá? Então, ó, ele está consumindo 5 quilos de NDT e proteína bruta, a mesma coisa. O caroço de algodão foi 0,23, a silagem 0,319, o farelo de soja 0,073, o milho isso, tá? O total de... Então, a ração está perfeitamente balanceada. Então, com esses 6,6 quilos de matéria seca, eu consigo fornecer os nutrientes que o animal está precisando, tá? Então, agora isso aqui, gente, é tudo matéria seca. E como nós temos os teores de matéria seca dos animais aqui, ó, por exemplo, a silagem de milho tem 31, o farelo de soja tem 0,89, o milho 0,88. Então, eu vou calcular as quantidades de cada alimento que eu vou fornecer, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Então, os teores de matéria seca estão aqui. Então, 1 quilo de caroço, 1 quilo de matéria seca de caroço de algodão equivale a 1,5 quilos. Então, você vai pegar 1,5 quilos de caroço de algodão e fornecer. É como se fosse fazer um prato para o animal comer, né? Tá? Então, nesse prato vai ter 1,1 quilo de caroço de algodão, 11,29 quilos de silagem, 0,17 quilos de 0,17 quilos de 0,17 quilos de farelo de soja, 2,26 quilos de meio, dando um total de aproximadamente 15 quilos de alimento que você vai dar para esse animal. É lógico que no mês seguinte você vai ter que recalcular isso. Então vai dar mais um pouco, né? Tá? Então, ó, conclusão. Devemos fornecer por animal por dia as seguintes quantidades: caroço de algodão 1,10, silagem de milho 11,29, o concentrado 2,43. Por que deu 2,43? Porque eu misturei aqui, ó, 17 mais 2,26, eu coloquei 2,43, que corresponde a 7% de farelo de soja e 93% de milho. Então, uma coisa importante aqui, nós não fizemos os cálculos de cálcio e fósforo, mas poderíamos fazer também. Mas, normalmente, em confinamentos, o sal mineral é dado à vontade. Então, ali você vai dar cálcio, fósforo, enxofre, enfim, todos os minerais que o animal precisa
as vitaminas, etc., né? Então, a gente recomenda que esse sal mineral, sal de boa qualidade, né, seja dado à vontade para os animais, porque o animal não come mais do que ele precisa. Então, ele vai lá, lambe o sal, o que ele precisa, depois, tá? Então, se a gente fizer um cálculo aqui para 100 animais, vamos supor que eu queira confinar por 120 dias, né? É lógico que há algumas modificações aqui, porque, como eu disse para vocês, você tem que recalcular a cada mês, ou então você já partir para uma média aqui, né? Tá? Bom, ele vai ficar de 300 até 450, ele vai ficar 5 meses, né? Então, você pode fazer um cálculo aqui pela média. Ó. Então, você pode pegar aqui, ó, 8,31 kg de matéria seca. Então, para calcular, né? Porque você tem uma média, porque ele vai comer menos no começo e vai comer mais no final, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que faz, né? Então, se a gente confinar 100 animais por 120 dias, nós vamos ter os 100 animais vezes os 120 dias e comendo 11,29 kg de silagem, que vai dar 135 toneladas de silagem. Você vai ter que fazer um silo, então, que tenha pelo menos 135 toneladas de silagem. O farelo de soja você vai comprar 2.000 quilos, 2.000 quilos são 40 sacos, né? O milho, você vai gastar em torno de 24.000 quilos. Aí você vai ter que comprar 400 sacos de milho, né? 24.000 dividido por 60 vai dar isso aí, acho que 400 sacos, né? Vamos ver aqui. O frio da escola, hein? Então, ó, 24.000 quilos aproximadamente, dividido por 60 quilos, exatamente. Então, você compraria 400 sacos de milho, colocava num armazém lá. Caroço de algodão, 13.200 quilos. E o ganho de peso esperado seria em torno de 4 arroba, certo? Aí você vai fazer a conta, se compensa ou não. Aí você pega o preço da silagem, pega o preço do farelo de soja, pega o preço do milho, enfim. Aí você vai fazer a conta aí, né? Tá? Ficou claro, gente? Então, o que eu queria passar para vocês é isso. As contas parecem que são complicadas, né? Mas não são, não. E como eu sempre digo para vocês, é o seguinte, vocês têm que tentar fazer, porque para ficar uma coisa mais mecânica, né? E outra, quando você está na prática, você tem mais ou menos uma ideia do que você tem, né? E tem que ver a disponibilidade dos alimentos, né? Pode ser que na região de vocês não tenha caroço de algodão. Você tem que partir para um outro alimento, né? Enfim, tá? Já são 16h54, então eu vou dispensá-los vocês. E, como eu disse, vamos ver se voltou o presencial. Acho que não, hein? Vamos ver. Voltou aqui, tá? Então, ó, lá na plataforma, nutrição animal, então nós vamos tratar de os poligástricos, né, bovino de corte, bovino de leite, os equinos, tá? Aí como nós já começamos com gado de corte, então eu passei para vocês a aula da semana passada, que a gente conversou um pouco sobre exigência nutricional, enfim, tá? E estou colocando à disposição de vocês também essa apostilinha que eu passei, tá? Então,
E como essa aula está sendo gravada, eu vou colocá-la já na semana que vem, tá? E mais alguma coisa para vocês lerem, tá certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então é isso aí. Então eu agradeço a presença das 3 pessoas, né? Que é a Lelê, o Rafael e a Karina. E infelizmente, né, de 90 e tantos alunos, só 3 apareceram. Vocês vão ter um prêmio especial no fim, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, tá? Feito. Então, até mais. Tchau, Karina. Tchau, Letícia. E tchau, Rafael, tá? Letícia. Então, tá bom.